por alguns aqui, mas é o que o Senhor colocou em meu coração. Vamos abrir em Daniel. Desde já eu quero agradecer a Deus pela rica oportunidade que Ele me concede em pregar a palavra para os filhos dele. Agradeço também a vida da minha pastora, pois ela me confiou em pregar a palavra de Deus nesta noite. Amém? Daniel capítulo 3, versículo 15 e o 17. Glória a Deus. Amém? Todos abriram? Amém. Glória a Deus. Vou estar lendo, que vai dizer assim: agora, pois, se estáis prontos, quando os ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da guitarra, da harpa, do salteiro, da gaiata de foles e de toda sorte de música, para prostardes e adorardes a escalda que eu fiz. Bom é. Mas, se não adorardes, sereis lançados na mesma hora dentro de um forno de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? 17, que vai dizer: eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é quem nos pode livrar, e Ele nos livrará do fogo ardente e da tua mão, ó Rei. Assente glorificando o nome do Senhor. Bem, estamos diante de um texto bastante conhecido, mas que vai falar bastante, que vai ter muito a ver com o tema que nós estamos entrando, com o tema que fala sobre a prova de fogo, que para sentarmos à direita do Pai, ao lado direito de Deus, é necessário passarmos por alguma prova aqui nesta terra. Vamos passar por alguns momentos difíceis nessa terra, vamos passar por humilhações, vamos passar por escassez, vamos passar por várias coisas e vamos também ser tentados por
se prostrar àquela imagem. Eu prefiro me prostrar diante dessa situação. E não é diferente nos dias atuais. Pessoas que querem se prostrar diante da dificuldade. Pessoas que se prostram diante das situações que o mundo está levando. Diante da situação em que o mundo está colocando. O mundo coloca situações e tem crente dentro da igreja que se prostra diante disso. Mas eu tenho uma notícia para te dar. Que para você alcançar a vida eterna, para você sentar à direita do Pai, você não vai alcançar dessa maneira. Você não vai se sentar à direita de Deus se prostrando diante dessas coisas. Porque tem crente dentro da igreja que está assim, ó, só quer vir para dentro da igreja, quer até vir para Cristo, mas só que tem um porém: eu só vou para Cristo se fizer o que eu mando, se pregar o que eu quero, se falar o que me apraz, se o meu ego souber assim, se pregar o que o meu ego vai querer. Porque se pregar o que eu não quero, se falar uma verdade, se a palavra vir contra mim, eu vou sair, eu vou me desviar, eu vou largar a igreja, eu vou sair e largar tudo. Só que eu tenho uma coisa para te dizer: para você alcançar, para você sentar à direita de Deus, você vai ter que largar muitas coisas nessa terra. Você vai ter que passar por algumas provas em que você não vai querer passar. Você vai ter que passar por prova de fogo. Só que eu entendo com isso, sabe o que é, igreja? É que tem crente dentro da casa do Senhor que deixa de vir para a igreja por não ter o que comer. Tem pessoas que deixam de vir para dentro da igreja porque brigou com mulher, porque brigou com marido. Tem pessoas que deixam de vir para a igreja porque disso, porque daquilo, porque a fulana me olhou torto, porque a pastora pregou a verdade, porque a fulana fez isso comigo, eu vou deixar de ir para a igreja. Você pode deixar de vir para a igreja, só que você não vai sentar à direita de Deus, só que você não vai alcançar a vida eterna. Porque para alcançar a vida eterna, a gente não tem que ser crente mimado, a gente não tem que ser crente menino. Porque outrora Paulo vai dizer que outrora nós era menino, mas agora nós somos pregadores, nós somos ministros do Evangelho de Cristo. E não é mais hora de a gente ficar de mimimi. Ah, eu não vou para a igreja hoje porque a fulana não fala comigo. Eu não vou para a igreja hoje porque a fulana fica me dizendo isso. Eu não vou para a igreja porque é disso, porque é daquilo. Meu irmão, você tem que entender que você vai passar por prova. Isso não é prova, porque tem crente assim, ó: ô pastora, eu estou passando por uma prova, me ajude. Aí a pastora, o irmão pergunta: irmão, qual é a prova que você está passando? Ô pastora, é porque, pastora, eu quebrei uma unha, pastora. Meu irmão, isso é prova, pelo amor de Deus. A Bíblia vai dizer que para você alcançar a direita de Deus, você vai passar por prova de fogo. Aí tem crente que se desmancha todo se quebrar uma unha. Tem crente que se desmancha todo se alguém falar alguma coisa. Eu vou desistir, eu vou parar. Para nós alcançar a vida eterna, para nós sentar à direita de Deus, não é de qualquer maneira. Não é só você vir para a igreja e dizer: eu aceito Cristo, e ficar sentado, permanecer na sua vontade, permanecendo no seu gilete. Para você alcançar a vida eterna, você tem que renunciar, você tem que largar o pecado, você tem que largar o adultério, você tem que largar a prostituição, você tem que largar muitas coisas nessa terra para você sentar ao lado de Deus. Você acha que para sentar de lado de um rei é de qualquer maneira? Você acha que para você chegar diante do rei, vamos supor assim, né? Um rei pequenininho, nada, um rei da Inglaterra, para você chegar perto dele dá muito trabalho, não dá? Agora imagina você sentar à direita de Deus dessa forma que você está, na vida de adultério, na vida de prostituição, na vida da mentira, na vida que você quer. Você acha que Deus, o Deus da glória, um Deus poderoso, vai permitir você ficar à direita dele? Sabe onde é que você vai sentar? Ao lado esquerdo, aonde fica os bodes, aonde fica o solitário, aonde fica todos aqueles que praticam iniquidade, aonde fica todos aqueles que praticam prostituição, aonde fica todos aqueles que cometem aquilo que é abominável aos olhos do Senhor. Então, para sentar ao lado do direito de Deus, irmão, não é você: eu vim para a igreja, eu já sentei a Jesus Cristo, para mim tá bom, eu vou fazer o que você quiser, pá. Não é desse jeito. Você vai fazer o que Cristo manda, o que Cristo está falando, o que a Bíblia está dizendo. Aí tem muitos que vêm para a casa do Senhor que não gostam de vir para aqui e não gostam de ficar, sabe
prostraram. E o rei vai se enfurecer muito, porque eles decidiram não se prostrar. E o rei manda crescer a fornalha 7 vezes mais. E a Bíblia vai dizer que aqueles jovens são lançados lá dentro. Só que tem um porém: quando aqueles jovens são lançados lá dentro, eu acredito que muitos lá fora, muitos até mesmo o rei Nabucodonosor, acredito eles que eles deram muita risada. Eu acredito eles que eles certejaram. E não é assim. Muitos querem ver a nossa derrota. Muitos querem nós ver passando por luta. Muitos querem nos criticar. E muitos até dão risada de nós. Só que eles não entendem que a prova que nós estamos passando hoje, a prova que nós estamos hoje passando, é a prova que vai levar a gente a sentar à direita de Deus. Muitos não entendem que nós choramos. Muitos não entendem quando a gente chora, quando a gente está aqui rodando manda, quando muitas das vezes a gente está aqui triste, cabisbaixo, e muitos querem nos criticar. É porque eles não entendem que mesmo na prova, mesmo passando por luta, tem uma igreja que adora, tem uma igreja que glorifica, tem uma igreja que não se prostra diante de Nabucodonosor. Nabucodonosor, que simboliza o diabo, que simboliza, vamos dizer, o mundo, querem nos ver derrotados, querem nos ver cabisbaixo, querem nos ver caído. O mundo vai nos oferecer coisas, igreja, mas cabe a mim e a você se vai aceitar ou não. Cabe a mim e a você se vai querer ou não. O mundo vai nos oferecer muitas coisas. Nós vamos passar por prova nessa terra, porque a Bíblia diz que Jó era temente e rei aos olhos do Senhor. Mas por causa disso, Jó também teve que passar por prova. Jó passou por uma que nós não suportaria, mas Jó ele passou. E será que nós não vamos passar por essa prova? Jesus, Filho de Deus, o próprio Deus, ele passou pela prova. Foi levado ao deserto 40 dias e 40 noites, sem comer, sem beber, e além de tudo, o diabo buzinando no ouvido, e Jesus passando por aquela prova. Você acha que nós, falhos e pecadores, não vamos passar? Você acha que você, vindo para a igreja e ficando nessa mesmice, você acha que vai sentar ao lado de Deus? Nós precisamos entender, igreja, que nós somos crentes. A gente já é
dentro? Será que eu estou ficando doido? Eu estou vendo o quarto e o homem lá dentro. Eles estão passeando e o fogo não queima, e o fogo não faz nada. Aí o rei vai dizer assim, vai chamar os três para fora. Sadraque, Mesaque e Abednego saiam para fora. E quando eles saem para fora, vai dizer que aqueles homens não tinham cheiro de fumaça, o fogo não queimou, nada cansou aqueles homens. Sabe o que eu entendo com isso? Sadraque, Mesaque e Abednego, eles eram fiéis ao Senhor. Eles disseram, olha rei, você pode nos lançar dentro desse fogo aí, só que eu trago uma notícia para você, esse fogo aí diante do meu Deus, ele não é nada. Essa prova aí diante do Deus que eu sirvo, ela não é nada. E sabe o que eu digo para você, igreja? Essa prova que nós hoje passamos, tudo isso que nós passamos hoje, isso não é nada diante do Deus que nós servimos. Por quê? Porque tem muitos aí desistindo, muitos retrocedendo, alguns dentro da igreja, que até estão na igreja, mas desviado, afastado, e querem dizer que é crente. Só que eu trago uma notícia, igreja, para nós alcançar, para nós viver ao lado de Deus, ao lado de um rei todo-poderoso, a gente vai ter que passar por certas coisas, nós vamos ter que passar por certas ocasiões, que talvez a gente vai chorar, que talvez a gente vai gritar, talvez a gente vai querer desistir, mas eu trago uma notícia, que não é tempo da gente desistir, não é hora da gente parar, não é hora da gente retroceder, porque muitos hoje dizem, olha, você é crente, está passando por essa prova, cadê o seu Jesus? Você não é crente, está doente, você não é crente, isso e aquilo. Eles não entendem, igreja, que nós vivemos, como a pastora falou, que nós vivemos em uma terra onde a terra está doente, e querendo ou não, nós vivemos nessa terra, sabemos que nós estamos aqui de passagem, só que tem muitos crentes, muitos aí sendo levados por vento de doutrina falsa, muitos sendo levados por muita coisa, o mundo diz isso, aí tem crente que não vem para o estudo bíblico, tem crente que não aparece na igreja, aí quando vê um desviado, um ateu do lado de fora, dizendo palavras que não está na Bíblia, aí esse crente acredita, essa pessoa acredita e sai da igreja, aí quando chega lá fora, vai dizer que a culpa foi do pastor, aí diz que a culpa é da igreja, diz que não aguentou passar por prova, agora me diz que prova esse crente passou. Se ele não quis estar na igreja, não quis estar no estudo bíblico, não quis participar da comunhão da igreja, aonde nós aqui aprendemos, aonde nós aqui participamos do corpo de Cristo, aí chega lá fora e diz que a culpa é da igreja. A culpa não é da igreja, a culpa não é do pastor, da pastora, a culpa não é do líder, a culpa é sua, é daqueles que querem se desviar, largar tudo. Aí, porque hoje nós passamos por prova, mas haverá um grande dia que vai ser terrível, haverá um grande dia em que muitos vão passar por uma prova terrível, mas eu sinto dizer que quando eles passarem por aquela prova terrível, a grande tribulação, um lugar, uma terra, onde vai viver muitos gritando, muitos vão estar chorando, gemendo, e não haverá mais a Jesus Cristo, não haverá mais o Espírito Santo para socorrer. Então nós hoje estamos passando, nós passamos por prova, por peleja, mas é necessário a gente passar, igreja. Não é dizer que nós vamos passar o tempo todo chorando, porque a Bíblia vai dizer em Eclesiastes que há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Vamos estar chorando, tem dias que nós vamos chorar, tem dias que nós vamos rir, tem dias que nós vamos pular, tem dias que a gente também vai ficar querer sentado, mas a gente não deve ficar o tempo todo prostrado, a gente não deve o tempo todo se prostrar diante da dificuldade. Por quê? Porque quando o rei, ele viu que Sadraque, Mesaque e Abednego não estavam só, aquele rei disse, olha, por causa de vocês, agora todos terão que se prostrar diante do seu Deus, todos terão agora que adorar o seu Deus. Por quê? Porque esse sim é um Deus vivo, esse sim é um Deus que opera. E sabe o que eu entendo com isso aqui? É que muitos vão ver a nossa vitória, muitos lá fora nos criticando, mas vão ver a nossa vitória e eles estarão aqui conosco, glorificando o Deus Altíssimo, adorando o Deus Todo-Poderoso. Muitos estão lá fora, zombando de mim, de você, mas haverá um dia em que eles estarão aqui nessa igreja, até mesmo pessoas da nossa família, até mesmo pessoas da nossa parentela, eles ficam dizendo coisas contra
crente, meu Deus do céu. Aí eu vejo Deval contar as histórias dos crentes sendo levados para o Coliseu, sendo devorados por leões, crente Isaías sendo cerrado ao meio. Eu vejo Deval falando sobre os discípulos de formas terríveis morrendo. Aí crente dentro da igreja, pelo amor de Deus, tem crente dentro da igreja que quer desistir só porque pregou a verdade e você está no errado, não quer ouvir a verdade. Tem crente dentro da igreja que vive na prostituição, vive num mundo de adultério. Aí chega alguém aqui para falar a verdade e quer desistir. Meu irmão, a gente não tem que desistir. Se nós errou, se você ouvir a verdade, dê glória a Deus por isso, porque Deus está te corrigindo, porque Deus está te consertando. Pior, sabe o que seria pior? Pior seria se você continuasse na sua prática e Deus te abandonasse e Deus não usasse ninguém para te corrigir. Isso seria pior. Agora você está no errado, a vida errada, numa vida errônea. Aí tem pessoas que pregam a verdade e você quer sair da igreja, você quer desviar, você quer voltar para o mundo. Você pode ir para o mundo, mas ao lado direito de Deus você não vai sentar. Não vai sentar ao lado direito de Deus. Porque eu vejo aqui, Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. O que foi jogado dentro de um touro, fervendo. E sendo lá, o cara, eu acredito, imagina aquela situação, dentro de um touro, cheio de água, era óleo fervendo. E ele se torcendo e não se dando a sua fé. Aí nós crentes hoje, porque faltou a farinha, eu não vou para a igreja. Porque faltou a carne, eu não vou para a igreja. Porque disso, se o pneu da bicicleta furar, eu não vou para a igreja. Se o carro quebrar, eu não piso o pé na igreja. Se isso acontecer, eu não vou para a igreja. Se minha sandália tocar, se a saia que eu gosto não tiver boa, eu não vou para a igreja. Eu estou passando por prova. Qual é a prova, irmão? Eu não tenho a blusa que a irmã fulana tem, eu não vou para a igreja. Eu não tenho isso que o irmão fulano tem. Nós não estamos aqui, irmão, para a gente estar olhando roupa de ninguém, para a gente estar olhando calçado de ninguém. Agora, se você quer desviar, parar por causa disso é problema seu, porque nós temos que ser fiéis, não importa o que acontecer, porque eu entendo, sabe o que? É como a gente vê aí nossos irmãos em Cristo sendo queimados vivos. Hoje em dia ainda está acontecendo, e nós, o que é que nós estamos fazendo? Vendo aqueles irmãos nossos sendo queimados vivos, gritando por não negar a Jesus Cristo. E o que é que nós fazemos? Eu vou parar, eu vou desistir, eu vou largar. Irmão, sabe onde eles estão agora? Sentado ao direito de Deus, sentado à direita do Pai. E nós queremos sentar. Se nós queremos hoje para ficar nessa vida, se a gente quer sentar à direita de Deus, a gente tem que largar muitas coisas. Vamos ter que passar por muita prova de fogo. Olha, provas. Tem crente dentro dessa igreja que vai passar por prova de fogo e que vai ser necessário Deus passar. Sabe por quê? Para esse crente se firmar, para esse crente entender o Deus Todo-Poderoso que nós servimos. Sabe por quê? Deus vai permitir pessoas aqui dentro passar por prova de fogo. É porque Deus não quer perder a nenhum de nós. Deus não quer perder nem a minha, nem a você. Então, para Deus não perder, Deus ele vai permitir certas coisas acontecer na minha e na tua vida. Deus vai permitir acontecer luto. Deus vai permitir acontecer a escassez. Deus vai permitir acontecer tanta coisa na minha e na tua vida. É porque Deus nos odeia? Não, é porque Deus nos ama. E por Ele nos amar tanto, Ele vai permitir você passar pela prova de fogo, para a gente entender que no meio desse fogo, Ele também está do nosso lado. No meio da fornalha, Jesus Cristo pega na nossa mão e nos faz caminhar. No meio desse luto, no meio da dor, no meio da lágrima, no meio de tantas coisas, Jesus Cristo ele pega na nossa mão e diz: filha minha, eu estou caminhando contigo. Filho meu, eu caminho contigo. Não é tempo de gente desistir, não é tempo de retroceder. E o que é que eu vou fazer para sentar à direita de Deus, para sentar à direita do Pai? É você renunciar, é você largar seu pecado, é você largar sua vida que você gosta, é você parar de fazer aquilo que lhe apraz e começar a fazer a vontade de Deus. Porque nós vimos também que Daniel também passou por uma prova. Daniel foi lançado dentro da cova dos leões. Você já imaginou um de nós dentro de uma cova de leões? Leões famintos, enormes, grandes. E nós lá dentro, será que nós teríamos fé de Daniel para
porque o meu filho quer dormir, meu filho quer deitar. Oh, está com fome, né? Mas esse daqui você não vai tocar, nesse você não vai tocar, nesse você não vai comer, porque esse pertence a mim. Sabe o que eu entendo com isso? Tem muitos leãozinhos aí fora, rugindo contra mim, contra você. Muitos leãozinhos aí que se diz ser crente, querendo ver a minha você na queda, na derrota. Sabe o que eu trago para esse povo? É que eles veem aí muitos leões rugindo contra mim, contra você. Mas é Jesus Cristo que vai descer e vai mandar fazer com que esse povo se amance. É Jesus Cristo que amansa. Muitos leões rugindo, muitos dizendo que nós vamos parar, muitos dizendo que nós vamos retroceder, muitos dizendo para nós parar, que nós somos isso, que nós somos aquilo, somos leãozinhos rugindo. Só que Jesus Cristo, o leão da tribo de Judá, é que chega primeiro e nos dá vitória, e nos dá escape, e vem as provas de fogo, e vem a tanta prova que passamos. É o leão da tribo de Judá que guerreia por mim, por você. É Jesus Cristo Nazareno que peleja por mim, por você. Porque nós estamos diante de um tema bastante forte. É para alcançar a vida eterna ao lado direito do Pai. Nós precisamos alcançar, porque nós sabemos que a volta de Cristo, porque outrora muitos falavam que Jesus Cristo ia voltar, e certo, mas agora nós estamos vendo que isso é verdade, vai acontecer, porque a Bíblia do Senhor está se cumprindo, a palavra do Senhor a cada dia se cumpre por detalhe, igreja. Então a qualquer momento a trombeta vai tocar e nós seremos levados para o grande rei. E lá, como a pastora disse aqui, será o grande dia em que serão separados, os santos separarão aqueles que sentarão ao lado direito do Pai, e o outro ficarão com o lado de fogo com o diabo. Então a gente tem que se como a pastora fala aqui, que nós temos que nos avaliar, nós temos que nos olhar para como é que está a nossa vida. Será que nós vamos com as nossas práticas, com nossos atos? Será que da forma que nós estamos hoje, nós vamos sentar à direita de Deus? Será que da forma que nós hoje vivemos, nós vamos sentar à direita do Pai? Nós vamos alcançar a vida eterna? Então é necessário, assim como você, assim como eu, todos nós devemos a cada dia nos corrigir, olhar, porque eu acredito que uma pessoa que vive na prática de prostituição, eu acredito que Deus ele não apoia isso. A Bíblia diz muito claro que Deus ele abomina isso. Uma pessoa que vive hoje praticando as obras do diabo, eu acho não, eu tenho certeza que essa pessoa ela não vai sentar à direita do Pai, da forma que está. Mas Jesus Cristo, ele é fiel, ele é misericordioso, e ele dá oportunidade para cada um de nós se arrepender, para cada um de nós querer que qual lado nós vamos querer estar. Hoje muitos aí dizem, lá ele tanto faz, se lá ele vai para o céu ou vai para o inferno, lá ele vai para o inferno mesmo, e isso e aquilo. Eles não entendem, eles não imaginam como é o inferno, porque se muitos aí imaginassem como é o inferno, eles não brincariam, eles estariam dentro da igreja, eles estariam aqui glorificando. Então, igreja, como nós íamos trazer para a nossa vida a história destes jovens, a história desses 3 jovens que veio uma fornalha de fogo e ainda aquecida 7 vezes mais, ainda muito aquecida, é tanto que ela estava tão aquecida que aqueles homens, os soldados do rei, quando chegaram perto, aqueles homens morreram só de sentir o calor daquele fogo. Imagina ser lançado dentro de um fogo e não ser queimado, e não deixar nem cheiro, e eles saem intactos, saem da mesma forma que entraram. Só Deus o Todo-Poderoso para fazer isso. Então é o meu teu Deus que vai nos livrar, é o meu teu Deus que vai nos pelejar pela minha e pela tua vida. E eu trago nesta noite para a igreja, é que vem a mesma prova em tantas lutas, é que nós não viemos desistir, que a gente não venha retroceder, que nós a cada dia vemos a cada dia consertar nossos erros, buscar mais ao Senhor, permanecer fiel ao Senhor, que a gente não venha se prostrar diante das lutas e fora, porque tem crente dentro da igreja que quando chega a festa do João, tem crente que mete o pé dentro da igreja e vai curtir, e muitos não voltam. Por quê? Porque deixaram de servir a Jesus Cristo para servir ao Deus de Baal, para servir ao diabo. Muitos desta sepultura, quando chegam festas,